É isso aí, pessoal. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma discussão aqui para vocês. E eu vou trazer um caso clínico hoje para vocês, bem bacana, um caso clínico bem interessante, falando sobre epicondilite lateral, beleza? Falando sobre epicondilite lateral. Nós sabemos, né, que é uma disfunção hoje que está bem na moda, entre aspas, por conta aí da grande quantidade de pessoas ali que praticam beach tênis, que praticam tênis, né? Então o famoso cotovelo do tenista, né? Então a epicondilite lateral. E também não é incomum você encontrar os pacientes com a epicondilite medial, que também é conhecida como cotovelo do golfista, beleza? Mas, vou trazer um caso de epicondilite lateral muito bacana. Vou deixando aqui meu contato para vocês, então tá ali, né? Se inscreve lá no nosso canal, tem ali nosso Instagram também, segue aí nosso perfil, porque tem muito conteúdo para a gente discutir, fechou? Então, bora lá para o nosso bate-papo, que é o seguinte, né? Bom, vamos lá, né? Epicondilite lateral, beleza? Até eu coloquei um artigo aqui, esse artigo é um artigo até um pouquinho mais velhinho, né, de 2012 aqui, então tá aqui o número do artigo, se você tiver a fim de ler um pouco mais sobre epicondilite lateral. E aqui ele fala como o cotovelo do tenista, uma condição comum que acomete de 1 a 3% da população, tal. Mas o que eu quero destacar desse artigo é o seguinte, olha só. Qual que é o tratamento hoje clássico da epicondilite lateral? Ele inclui repouso, ele inclui fisioterapia, ele inclui infiltração com cortisona ou PRP, que é o plasma rico em plaquetas, utilização de imobilização específica para a região ali do cotovelo, né? O tratamento cirúrgico ele é recomendado quando persistem impotência funcional e dor. Tanto a técnica cirúrgica aberta quanto a técnica artroscópica com ressecção da área tendinosa degenerada apresenta bons resultados na literatura. Olha aí a galera falando sobre o tratamento da epicondilite lateral. Então, aqui, né, só tem um exemplo, né, para vocês, né, um exemplo aqui dos extensores, né, que eles vão passar aqui pela região do epicôndilo e tal. Então, só um videozinho explicativo aqui para a gente ver a função. E aí, pessoal, eu vejo, né, eu sempre fico pensando, né, nesse processo, por quê? Porque nós temos que investigar realmente qual foi a causa, né, o que aconteceu para esse ou para essas articulações elas sofrerem. Então, muitas vezes você vai estar diante de um paciente que sofre dor no cotovelo, que ele sofre dor na mão, que ele sofre dor no ombro, que ele sofre no quadril, que ele sofre dor na região do joelho, ele tem várias articulações acometidas, né? E esse paciente fica ali rotulado, entre aspas, né, como um paciente fibromialgico, por exemplo. E olha só, o controle, né, que é feito, né, com relação à analgesia, né, como que é feito hoje? Hoje você tem, né, então tá ali, ó, gelo, né, então a crioterapia sendo muito bem empregada, né, você tem aplicação de laser, aplicação de TENS, né, fortalecimento muscular e você tem readequação da função. No geral, esse, né, esse é o tratamento padrão que a gente vê dos pacientes que sofrem com epicondilite, tá? E aí o mais importante que eu quero, né, sempre bater na tecla de vocês, já falei isso mais que uma vez, é diagnóstico, tá? É diagnóstico. Então, muitas vezes você vai ter sim um cotovelo irritado, um cotovelo inflamado, e nem sempre você vai ter um cotovelo sendo a causa do processo de dor. Por isso, investiguem as cervicobraquialgias. E aí trouxe aqui para elucidar, né, porque a termografia, vocês já viram que a termografia ali, ela faz parte, né, literal da nossa prática diária aqui de avaliação com os pacientes, beleza? Então, olha só, essa paciente que vocês estão vendo é uma paciente, ah, entre aspas, viciada em atividade física, tá? Uma paciente bem ativa na atividade física, é uma paciente praticante de musculação, ela é praticante de beach tênis, praticante de natação, tá? E olha só, ela chegou para nós com uma queixa de dor na região do epicôndilo lateral, ela veio com uma queixa de epicondilite, ela já tinha feito alguns procedimentos, um deles, ela fez aplicação
de plasma rico em plaquetas, ela fez 3 aplicações do famoso PRP, e ela fez uma aplicação de ácido hialurônico local, com 0 melhora de dor. O paciente não melhorava, né, não melhorou com esses 4 procedimentos. Entenda uma coisa, nós fizemos aqui a imagem termográfica da paciente, e o que eu quero que vocês se atentem, né. Então olha aqui, ó, por exemplo, nós estamos visualizando um sinal, ó, uma sobrecarga em toda a região toda a região cervical, de elevador de escápula. Olha aqui, ó, os adutores de escápula estão bem hiperradiantes, né? Estão com aumento de temperatura local pela termografia. Quero que vocês se atentem no seguinte, olha aqui, ó. Nós fizemos a imagem da região lateral do braço, ó, então observem que aqui existe uma área um pouco mais inflamada, com processo inflamatório ativo, comparado com o lado esquerdo. E aí eu quero que vocês se atentem no seguinte, ó, eu sei que muito colega ainda não está habituado com a termografia, mas nós vamos mostrar muita coisa para vocês na nossa prática, ok? Entenda uma situação, aqui você tem ó, um polegar que está com uma temperatura mais alta, um que está com a temperatura mais diminuída. Então entendam que toda a mão dessa paciente, estou passando o mouse aí, presta atenção, ó, toda a mão dessa paciente direita, ela está muito mais hiperradiante, né, ela está muito mais vermelha comparado com a mão esquerda, né. E esse sinal ele remete para nós al uma alteração neuropática, porque a inervação ela vem lá da região da cervical, então você vai ter C6, por exemplo, passando pelo polegar, você vai ter C7 passando pelo segundo, pelo terceiro dedo, aí você tem o nervo mediano, né, que vem dessa região, ele vai inervar o primeiro, o segundo, o terceiro, metade interna do quarto dedo. E aqui, ó, se vocês observarem nessa imagem aqui, eu tenho uma área avermelhada tanto na região do cotovelo direito quanto na região do cotovelo esquerdo. E aqui é a mesma coisa. Então, isso intriga muito, né, quando nós vamos fazer a avaliação. Porque se eu tivesse uma mão que tivesse fria e a outra também, ok, elas estão simétricas. Mas o que está acontecendo? Eu tenho uma mão muito mais quente do que a outra. Quando isso acontece, né, esse, né, sinal na termografia, ele é um sinal de neuropatia. E olha só o nosso tratamento para essa paciente, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é após 40 dias de tratamento. Entendam uma coisa, se eu comparar essa região posterior com essa região, olha como está diferente. Aqui, ó, está muito mais simétrico. Aqui está menos assimétrico, né? Está com muito mais assimetria, né? Aqui já não, estou vendo uma imagem mais igual, mais simétrica. Percebam as mãos dessa paciente. Então, olha aqui, ó, o polegar ainda continua um pouquinho mais quente da mão direita comparado com a esquerda, mas se vocês observarem os outros dedos, o segundo, terceiro, quarto, quinto dedo, eles estão simétricos. E aqui a mesma coisa, ó, só colocando na mesma escala para vocês entenderem tudo isso, tá? Então, o que que nós fizemos com essa paciente? Nós fizemos com essa paciente o seguinte, ó, nós fizemos com essa paciente uma aplicação uma aplicação, ah, na região cervical, tratamos a região cervical dessa paciente. Se você tiver curiosidade em saber o procedimento, vou falar aqui. Foi feito ondas de choque na região de toda a coluna, pegando cervical, torácica e lombar, e também nós fizemos uma dessensibilização na região do cotovelo. E claro, praticamos mesoterapia nessa paciente com aplicação tanto na região cervical, e ela ainda mantinha uma sensação dolorosa na região do epicôndilo, e nós também fizemos a aplicação local, né? Em volta do epicôndilo. Lembram lá dos 30 pontos que eu acabei de mostrar em uma outra aula? Aqui foi feito as mesmas marcações, só que na região do epicôndilo, e fizemos ali toda a aplicação, beleza? E agora vou mostrar para vocês um outro caso, né? Vou mostrar para vocês um outro caso. Esse caso foi mesmo, né, uma epicondilite lateral clássica, né, com diagnóstico de sobrecarga no epicôndilo, não tinha nada de cervical para a gente poder tratar, não tinha nenhuma sintomatologia, e vocês estão vendo aqui, ó, que nessa região, por exemplo, ó,
ele sobrecarrega o lado dele esquerdo maior que o direito, porém, esse paciente, um dia anterior do exame, ele tinha praticado natação, tinha nadado por volta de 3 quilômetros, então ele sobrecarregou um lado muito mais do que o outro, isso não gerava sinal, não gerava sintoma. E olha só que interessante, né? Aqui, ó, nós medimos as áreas, ó, nós medimos essas duas áreas, não é 0,2 de diferença de temperatura, não é uma temperatura, nossa, absurda, né? Uma temperatura que eu tenho que me preocupar de. Não, não, mas ele tinha alguns sintomas, principalmente quando ele fazia um exercício chamado de rosca direta na academia, que ele segura o peso aqui, ó. Então ele faz essa movimentação para a região do, né, para fortalecimento do bíceps. E olha só, né? Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Essa região aqui, ó, do braço esquerdo, é a região que está com sinal, que está com sintoma, tá? Então vocês estão vendo aqui uma sobrecarga na região do epicôndilo lateral. Aqui vocês estão vendo, ó, uma sobrecarga que está na região do epicôndilo medial também. E olha só a diferença, ó, se vocês pegarem essa imagem aqui, ó, e olha essa diferença aqui, ó, como ficou só um pontinho. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ó, é pós-aplicação, né? Deu 10 minutos da aplicação de mesoterapia. Olha o comportamento da região, beleza? Olha como é que ficou. Aqui nós temos uma região também um pouco mais igual até agora, mais simétrica. E olha que interessante, ó, a região que estava aqui, ó, com aumento de temperatura local, quando nós colocamos a medicação, olha só como a temperatura baixou. E aqui, né, após 7 dias de evolução, nós refizemos a imagem termográfica. Então percebam que aqui eu tenho uma área ainda hiperradiante, eu tenho ainda um processo inflamatório local comparado com o outro lado. E olha a região do epicôndilo lateral. Então, se vocês pegarem essa primeira imagem aqui, ó, que eu estou passando o mouse, e vocês compararem com essa imagem aqui, percebam que a área avermelhada aqui, ela já diminuiu muito a temperatura local. Ela já diminuiu muito a temperatura local. E o que o paciente ele está ficando? Ele está ficando mais simétrico. O paciente ele ficou mais simétrico. E é por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo para vocês que quando você tem, né, essa ferramenta que eu acabei de mostrar, a termografia, ela é fenomenal para você comparar o seu resultado. Então, se você ainda não pratica termografia, já começa a pensar na termografia, começa a abrir um pouquinho sua cabeça, porque você vai conseguir avaliar teu paciente com mais exatidão, você vai conseguir monitorar se a sua técnica de tratamento ela está sendo eficaz ou não, e você também vai conseguir dar alta para o seu paciente com muito mais tranquilidade. Então, perceba quantas ferramentas que você tem na mão para você tratar o seu paciente, beleza? Então, fica aqui mais um caso clínico para vocês, agora sobre epicondilite, né, lateral, acabamos de discutir, e uma paciente que veio com uma queixa de dor na região do epicôndilo, que na verdade era uma cervicobraquialgia. Fechou? Então, é isso aí. Bons estudos para vocês e daqui a pouquinho, como de praxe, eu te vejo na próxima aula. Um abraço.